Diego, eu sou obrigado a fazer o Shakubuku? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, onde eu, Diego Esperandil, vou trazer para você sempre de uma maneira mais descomplicada, um ponto de vista mais amplo ou pelo menos mais simples do que é o budismo. Eu particularmente participo e pratico o budismo da linhagem de Nichiren Daishonin, tá? Mas sempre vou trazer aqui conceitos do cenário histórico do budismo, falando do budismo como um todo, mas o meu foco aqui é no budismo Nichiren, que ensina o mantra Nam-myoho Renge-kyo. E uma segunda prática que é muito feita no budismo Nichiren é o tal do Shakubuku. O que seria o Shakubuku? O Shakubuku é uma tradução para convidado, vamos dizer assim, tá? É o seu convidado, é converter, ajudar a converter, trazer o caminho do Dharma, o caminho do budismo, o caminho da iluminação para uma pessoa que está ali conhecendo. Então, quando você faz Shakubuku, você está ensinando o budismo para uma outra pessoa. No budismo Nichiren, dentro inclusive da organização que eu participo, que é a Soka Gakkai, não estou falando formalmente em nome dela, mas participo dela, sou membro dessa organização, sou afiliado, então vou falar dentro, como membro, tá? Nós temos essa prática muito forte, porque nós entendemos todo o conceito histórico de como o Buda ele entendeu isso. Nichiren Daishonin, ele foi o cara que entendeu o Sutra do Lótus e ele percebeu que ele era o personagem principal da história da propagação do Sutra do Lótus, porque já existiam várias escolas budistas que desvirtuaram, não levaram na essência o ensino do Buda, porque Shakyamuni, o primeiro Buda, Siddhartha Gautama, o Buda histórico, ele disse antes de morrer que o último ensino dele, dos últimos 7 anos inclusive, o ensino do Sutra do Lótus, era o mais importante. Mas já no século XIII, milhares de anos depois, não estava nessa essência sendo praticado. Então ele trouxe isso de novo e inclusive condensou, ele simplificou o Sutra do Lótus inteiro num mantra para você atingir a iluminação, que é o Nam-myoho Renge-kyo. E percebendo todo o cenário ali de várias escolas budistas, a representatividade dentro do Japão, inclusive, onde tinha uma força muito grande com o governo, os principais líderes ali eram praticantes de outras escolas budistas, ele percebeu que ele tinha um papel muito importante de poder falar qual era o ensino correto, o ensino mais apropriado para aquela época daqui para frente, que era o Nam-myoho Renge-kyo. E ali, obviamente, ele estava dando uma origem para uma nova linha budista. Mas nós chamamos inclusive ele de Buda original. Por quê? Porque é o Buda que trouxe de volta a origem de Shakyamuni, a essência de tudo isso. E aí ele começou a ensinar as pessoas o Nam-myoho Renge-kyo e todo ali a profundidade do Sutra do Lótus. E ele tinha um papel muito importante, porque ele começou sozinho, E as pessoas começaram a seguir ele, começou a trazer problemas para a sociedade, porque as pessoas começaram a seguir ele e deixar de seguir outras escolas. Ele foi perseguido, ele foi quase morto várias vezes, foi exilado para ser morto de frio e de fome, e conseguiu ainda sobreviver aos trancos e barrancos com a ajuda de muitos membros que seguiam ele. Mas isso é justamente um ponto muito importante, porque essa finalidade dele poder ensinar as pessoas, naquele conceito, naquele cenário histórico, era de poder ensinar as pessoas, porque uma das coisas que o Sutra fala, que Shakyamuni fala, é que todas as pessoas têm o direito de ser mais felizes e se iluminarem. Coisa que outros sutras, outros ensinos anteriores de Shakyamuni, outras práticas de outras escolas budistas que não seguiam com fidelidade, fielmente, o Sutra do Lótus, não estavam ensinando. E aí limitava realmente para outras pessoas praticarem ou atingirem a iluminação ou serem mais felizes. E o budismo Nichiren não, ele falava, é para todo mundo. Então você não precisa necessariamente ser um monge. Você tem que praticar o Nam-myoho Renge-kyo e você vai ter acesso à profundidade da essência do Sutra do Lótus e da iluminação. Então,
O ponto principal do Nichiren é saber, né, é ensinar que todas as pessoas podem ser felizes, todas as pessoas podem se iluminar. Então todas as pessoas têm direito de saber disso. Se ele não ensina, ninguém vai saber, na verdade. Então ele e os discípulos dele começaram a ensinar. Isso é o termo chamado shakubuku, né, de ensinar o Nam-myoho Renge-kyo. E depois que o Nichiren morreu, né, foi também tendo uma linhagem. E na organização que eu participo, na Soka Gakkai, nós temos essa herança, né, dessa cultura muito forte, né, de ter o sentimento de que todas as pessoas têm esse direito de saber. Tanto é que eu tô aqui no YouTube falando para as pessoas, né, ensinando o Nam-myoho Renge-kyo, ensinando um pouco de budismo, da história do budismo, dos conceitos budistas, para você chegar na profundidade do Nam-myoho Renge-kyo. Mas não é uma obrigação, tá? E isso é um problema porque algumas pessoas, elas entendem como se fosse, devido às práticas que acontecem na organização. Mas isso tudo, na minha opinião, é falta de compreensão, falta de interpretação do que acontece. O que eu também chamo um pouco de telefone sem fio, né? Nós temos hoje um mestre budista, que é o Dr. Daisaku Ikeda, e ele fala sobre a ampla propagação. Ele é um mestre, inclusive, da ampla propagação. Se você olhar o histórico dele, na década de 50 principalmente, ele contribuiu para que milhares e milhares, quase milhões de famílias se convertessem ao budismo no Japão. E depois, na década de 60 para frente, fez com que o budismo atingisse mais de 192 países e territórios. Se você está aqui comigo no Brasil ou falando comigo em português, mas em outros países, ia falar planetas aqui. Planetas ainda não. Você faz isso por causa do ensinamento do mestre budista Daisaku Ikeda, que tem uma herança de cultura, uma herança vital do sentimento de Nichiren Daishonin, que é fazer o shakubuku. Então, esse sentimento, às vezes ele, como um telefone sem fio, ele vai chegando cada vez mais na comunidade, né, onde você vai encontrar os membros budistas, onde as pessoas às vezes elas falam assim, tem que fazer shakubuku. Mas não é assim, tá? Não é que você é obrigado ou que é uma prática obrigatória. Pelo contrário, é um desejo. Por quê? Porque quando nós recitamos o Nam-myoho Renge-kyo, nós condicionamos a atingir o estado de Buda, a acender o estado de Buda, como se fosse uma vela. Plim, eu acendi. E até o próprio Buda Nichiren, ele fala que é impossível você acender uma vela para uma outra pessoa, e não iluminar o próprio caminho. Então, quer dizer que, quando você ensina o Nam-myoho Renge-kyo para uma outra pessoa, com todo o coração, né, mostrando que essa pessoa ela tem a condição de atingir a iluminação, de ser mais feliz, você automaticamente também está se iluminando. Então é uma forma cíclica, uma forma complementar de que, se eu não posso recitar o Nam-myoho Renge-kyo o dia inteiro, e também é uma coisa contraditória, porque eu tenho que ser feliz no meu dia a dia, né? Então se eu fizesse Daimoku o dia inteiro, eu estaria me excluindo da minha realidade. Então quer dizer que no meu dia a dia, quando eu exalo, quando eu demonstro o meu estado de Buda, e às vezes, literalmente, eu falo para a pessoa que eu vejo ali uma oportunidade, recita o Nam-myoho Renge-kyo. Poxa, faz muito bem para mim, eu quero que faça bem para você também. Conheça essa experiência e tenha benefícios também. Você automaticamente também está condicionando a atingir o estado de Buda, porque você está acendendo o estado de Buda naquela pessoa. Então é um desejo de um sentimento, né? Não por uma troca, mas por realmente você poder cada vez mais ampliar, né, essa energia de Buda, de budicidade em você e em todo o seu ambiente. É um desejo, é um direito, e aí torna essa prática cada vez mais frequente. Mas se você ouvir de que vamos lá e vai fazer mais um, né? Então cada família faz mais um, talvez você encontre essa narrativa como uma obrigatoriedade, como uma coisa forçada. Então assim, você não tem que fazer shakubuku, mas você como budista, se você teve a oportunidade de conhecer o budismo, então é um dever seu, né? E uma oportunidade de em cada momento você
que você tiver essa oportunidade de poder propagar, você fazer com que aquela pessoa tenha a oportunidade de também ser mais feliz. Se você não fizer isso, é puro egoísmo. Você entende isso? Então, você prefere fazer isso de coração ou você prefere ser egoísta? E aqui eu não estou fazendo uma chantagem para você, então eu não quero ser egoísta, sempre vou ter que fazer. Pelo contrário, em cada momento, seja o Buda que você quer ser. Seja o Buda, se ilumine e você vai ter certeza de que você vai encontrar oportunidades de, naquele momento, ser aquela pessoa que impacta a vida do outro, às vezes com o seu aspecto, às vezes com a sua decisão, às vezes com a sua ação e às vezes com a sua budicidade de falar para aquela pessoa: recita o maior tesouro que eu aprendi e que me faz muito bem de fato. Tenho certeza que vai fazer muito bem para você. E aí a pessoa, de repente, ela sente aquilo e também começa a recitar e ter os benefícios da prática budista. Não é verdade? Tá? Então, você não tem que fazer o Shakubuku obrigatoriamente. Você não tem que iluminar as pessoas e não tem que ser forçado, tá? Faça de coração, faça sendo um Buda e cada vez mais vai vir naturalmente essa gama de pessoas que vão vir a conhecer o budismo ou vão vir a conhecer o budismo através da sua maneira de lidar, da sua budicidade, do seu ato budista, tá? É o que eu acho mais eficaz, inclusive, nos dias atuais, tá? Se você gostou ou não gostou, coloca aqui, clica aqui no gostei ou no dislike, fala pra mim o que você acha, ou o que você já viu, ou o que você não concorda, ou o que você concorda, vou adorar saber. Se tiver alguma dúvida pode colocar aqui também, porque eu vou responder e pode de repente essa discussão, esse diálogo virar até um tema para um próximo vídeo. E clica aqui em compartilhar, já joga aqui no grupo do WhatsApp para todo mundo saber, tá certo? Da minha parte é só, muito obrigado e tchau, tchau!